Olá, gente! Tudo bem com vocês, meu povo? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, vim aqui falar um pouco com vocês a respeito do que é o Enem, né? Da minha experiência com o Enem. Ainda hoje, né, no século XXI, com tantas informações, com acessibilidade tão fácil a canais, a vídeos no YouTube. É uma desculpa, né, para fazer ainda cometer erros, né, com o Enem ou com qualquer outra química. Gente, perdoe, porque a minha franja ainda já está crescendo e ela está me incomodando um pouco, já está no olho, mas eu ainda estou decidindo se eu vou cortar de novo ou se eu vou deixar. Mas assim, voltando ao assunto, então, gente, o Enem é uma química gradativa, não é como a progressiva, que você aplica hoje e hoje mesmo já está liso. Não é dessa forma, certo? Primeiro ponto é esse. O Enem é uma química gradativa. O que significa uma química gradativa? Significa que você vai aplicar, vai aplicar, vai aplicar, vai aplicar e só vai começar a ter resultados da quinta para sexta, da química aplicação para frente. Por que isso? Claro, existem exceções, existem cabelos que alisam com 3 aplicações, com 4 aplicações, mas isso é a raridade, né? A exceção da exceção. Eu mesmo tô aqui com meu cabelo, já tenho 2 anos praticamente usando Enem. Lógico, tenho alguns pontos para explicar do porquê eu ainda estou em fase de alisamento com o Enem, mas tenho 2 anos usando o Enem e ainda não consegui meu liso perfeito. Gente, então assim, o Enem é uma química gradativa, beleza? É uma química gradativa que não vai alisar na primeira aplicação. Essa foi a minha primeira decepção com o Enem, certo? Porque eu achava, né, quando me falaram, me venderam, né, que era mil maravilhas e que o Enem deixava daquela forma, mas ninguém me explicou que precisava aplicar e aplicar e aplicar e aplicar e aplicar para precisar ter um resultado. Então eu achava que na primeira aplicação meu cabelo já ia ficar daquela maneira. E não é verdade. Beleza? Beleza? Então, para você alcançar o seu liso perfeito, você tem que ter paciência, perseverança e entender como funciona o Enem no seu cabelo. Se você está usando o Enem adequado, se você está aplicando da maneira adequada, se você está dando as pausas adequadas, se você está cuidando do seu cabelo de forma adequada, então tudo interfere no resultado a longo prazo do Enem. Gente, outra coisa, eu falei aí sobre encontrar o Enem ideal. Por que encontrar o Enem ideal? Porque existem vários tipos de Enem e várias marcas. Existe o Enem da Amazônia, o Enem da Embeleze, o Enem da Divina Dama, o Enem indiano, existe o Enem Zilda. Então, existem vários tipos de Enem. E não é à toa que existem vários tipos de Enem. Existem vários tipos de Enem porque existem vários tipos de cabelo, várias texturas. Então, cada cabelo vai se comportar de uma forma diferente com cada Enem. Existem potências também de Enem, que você tem que se guiar pela espessura do seu fio, pela grossura do seu fio. Se seu fio for fino, você não deve usar Enéis fortes. Por quê? Porque irá quebrar, irá dar queda. Por quê? Porque os Enéis fortes são para cabelos grossos e resistentes. Por quê?
porque ele tem uma ação mais forte naquele cabelo. Se o se o cabelo é grosso, naturalmente terá que usar Enês para cabelos grossos, Enês fortes. Por quê? Porque os cabelos grossos e resistentes resistem à química, entendeu? Resistem à potência daquele Enê. Então, se seu cabelo é fino ou de espessura média, você não pode aplicar. Aí você vai e aplica o Enê forte. Possa ser que não tenha nenhum problema com 2 aplicações, com 3 aplicações, com 4, mas a longo prazo você vai ter resultados não tão legais. E aí o que é que acontece? Na grande maioria dos casos as pessoas vão colocar a culpa em quem? No Enê. Por quê? Porque o Enê quebrou o cabelo. É lógico que o Enê vai quebrar o cabelo, porque você está usando uma potência de Enê que não é para o seu tipo de fio. Da mesma forma, pessoas que usam Enês de cabelo, Enês de potências menores, não é proibido. Mas naturalmente você terá que fazer um número de aplicações maior do que se você estivesse usando o Enê propício para o seu cabelo. Aí o que acontece? Você vai aplicar mais vezes e não vai chegar ao liso. E vai dar um excesso de química no seu couro cabeludo. E aí o que acontece? Quebra. Por quê? Porque existe uma quantidade maior de química que não era para estar ali no seu cabelo. Então, gente, é um assunto importante. Escolha o Enê adequado para o seu tipo de fio. Porque se você escolher um Enê fino, para o seu cabelo que é fino, você escolhe um Enê forte, você vai ter quebra. Você vai ter queda. Se você tem cabelo grosso, tem cabelo forte, resistente à química e usa Enês suaves, você vai ter quebra e queda a longuíssimo prazo. Por quê? Porque você vai ter, a longo prazo, como eu disse, um excesso de química no seu cabelo. E isso também pode causar quebra ou queda. Tem que fazer as pausas adequadas, porque tem gente, como eu fiz no início da minha trajetória com o Enê, eu pulava assim, dava um espaçamento maior de pausa. Exemplo, aplicava hoje, só ia aplicar daqui a um mês, daqui a 2 meses. Por isso eu falo que eu tenho 2 anos usando o Enê e ainda não atingi meu liso perfeito. Por quê? Porque eu comecei realmente a focar nos retoques, a focar no alisamento do meu cabelo. Agora, tem pouco tempo, tem o quê? Vai fazer 1 ano que eu comecei realmente a pegar seguro com os meus retoques. Da mesma forma, adianta, são 4 dias de pausa, creio eu. Que são 4 dias de pausa, né? Porque se aplica hoje, hoje é quanto, meu Deus? Hoje é quinta-feira, né? Sexta, sábado, apliquei hoje, né? Quinta-feira. Sexta, sábado, domingo. Na segunda você tem que aplicar. Ou seja, se você não aplica na segunda, se você aplica no domingo, a longo prazo ou a médio prazo, você terá quebra. Por quê? Porque as pausas têm que ser respeitadas. Se você não está respeitando as pausas, está adiantando, você terá quebra ou queda. Se você está espaçando demais as pausas, você não vai conseguir alcançar o seu liso. A não ser que você já esteja em fase de retoque, você já alcançou o seu liso perfeito, você já encontrou o seu liso e você já conseguiu, então você pode testar. Se o seu cabelo ficar bom com 1 semana de pausa, você vai aplicar com 1 semana de pausa. Se seu cabelo ficar bom com 15 dias de pausa, você só vai aplicar com 15 dias de pausa. 1 mês de pausa, 1 mês de pausa. Tudo você tem que conhecer o seu cabelo. Você tem que identificar se seu cabelo cresce fácil, se seu cabelo não cresce, se seu cabelo desenvolve rápido, se sua raiz começa lisa e vai formando os cachos depois, ou se sua raiz já começa os cachozinhos de primeira. Então tudo você tem que identificar, porque isso tudo agrega e interfere no resultado do seu cabelo. Trocas de Enê, sobre as trocas, ficar trocando. Gente, não pode ficar trocando.
ou ficar intercalando. Hoje eu apliquei tal química, hoje eu apliquei, suponhamos, pelúcia. Amanhã eu vou aplicar Divina Dama. Hoje eu apliquei Zilda. Amanhã vou aplicar Indiano. Não pode. Aliás, pode, mas não deve. Por quê? Porque, gente, cada Enê tem uma fórmula. Não é porque é Enê que todos têm a mesma fórmula, a mesma composição. É lógico, a química, a fórmula principal, o ingrediente, a substância principal do Enê chama-se o quê? Pirogalol. Todos têm. Todos têm. Mas a química, a composição não é igual. Então você não pode usar um Enê hoje, outro Enê amanhã. Não pode. Beleza? Por quê? Porque se você ficar aplicando um Enê hoje, outro Enê amanhã, você vai atrair resultados não tão legais para o seu cabelo. E a longo prazo, porque muita gente acaba quebrando a cara com o Enê? Por causa dessas coisas. Porque faz isso. Porque com 2 aplicações, meu cabelo não ficou liso. 2 aplicações. Mas não é porque você fez 2 aplicações, 5 aplicações, que já tem que trocar de Enê porque não alisou seu cabelo. Não é dessa forma. Não é dessa forma. E esses erros, há muito tempo atrás que eu já usei Enê, antes desses 2 anos agora, eu já usei Enê. E na primeira vez que eu apliquei Enê, na primeira não, na segunda, porque eu apliquei uma vez, só apliquei uma vez, porque eu achava que ia ficar liso e não ficou nada de liso. Aí eu voltei pra guanidina. Da segunda vez que eu apliquei Enê, comecei a aplicar Enê, eu fazia assim. Hoje usava Rená, aí não gostava do efeito do Rená, não gostava do alisamento do Rená. Aí comprava pelúcia pela internet, porque aqui a gente só encontra Rená preto natural e preto azulado. Aí uma hora usava Rená preto natural, outra hora usava Rená preto azulado. Aí depois comprava Divina Dama pela internet. Já usei Enê pelúcia premium. Aí depois já usei... eu só nunca usei Amazônia, nunca usei Indiano, certo? Mas os outros tipos de Enê, já usei tudo. Já usei tudo. Por quê? Porque a gente comete erros, gente. Mas assim, foi há muito tempo atrás. Não tinha essa gama de pessoas que explicavam, que falavam. É lógico que eu já devia saber. Mas a gente às vezes comete erros, comete loucuras no nosso cabelo e depois paga o pato. Certo? Não pode, gente. Não pode. Não pode. Por quê? Porque isso tudo vai trazer um malefício para o seu cabelo mais tarde. Aí depois, a culpa é só de quem? Ninguém culpa a progressiva. Ninguém culpa o botox. Ninguém culpou a tinta. Ninguém culpou a descoloração. Depois reclama, né? Depois diz o quê? A culpa foi do Enê. Não, a culpa foi sua. Que aplicou uma tinta, que aplicou uma química, uma progressiva, uma sei lá... Que não, você sabe que não é compatível. Essas ajudinhas só podem vir em último caso. Se você realmente não conseguir o resultado, mas isso é inevitável de você não conseguir, gente. Se você usar o Enê correto para o seu tipo de fio, se você cuidar do seu cabelo, se você tratar, se você dar o tempo de pausa adequado, você vai conseguir. Eu estou usando o Enê Zilda por quê? Porque, na minha opinião, eu já fiz uma aplicação e já amei. Você já tentou de todas as formas alisar, já fez técnicas, já fez isso, já fez aquilo e não conseguiu, tá na hora de trocar de Enê, beleza? Então, são nesses últimos casos que você pode trocar de Enê. Já tentou de tudo, não conseguiu, troque de Enê. Enê é coisa séria. E outra, entendam, de uma vez por todas,
que tem químicas que não são compatíveis. E mesmo as que são compatíveis, tenha muita cautela em usar. Por quê? Porque o Enem em si, ele já traz um resultado que a gente gosta. Ele já alisa, já pinta. Então, não tem muita necessidade de você ficar usando outras químicas. Cuide, trate, porque não deixa de ser uma química. Apesar de ser compatível, não deixa de ser outra química no seu fio. Então, gente, Enês tem potências e para cada tipo de cabelo. Não troque, não fique trocando, não fique toda hora mudando de Enê. Não fique intercalando químicas, porque você vai causar danos ao seu fio. É gradativo, então ele consegue te dar, olha, um cabelo sem prancha, sem secador. Não dei nada aqui, simplesmente lavei. Ontem nem tratamento aqui não tem, gente. Nem tratamento aqui não tem. O cabelo está sem nada. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Se você já usa Enê, trate do seu cabelo. Se você ainda não usa Enê, mas quer usar Enê, entenda, tem químicas que não são compatíveis. Você quer usar Enê, você tem que entender que seu cabelo será preto, escuro e liso. Beijo, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixa o like, se inscreva e compartilhe com o pessoal. Beleza?